Antes de mais, duas coisas muito rápidas. Se não tiver tempo agora para ver este vídeo e para ouvir o que eu tenho para dizer, então é melhor mandar uma fava. Segundo, eu nunca na minha vida, sendo cidadão e, obviamente, gostando de ter saúde, tal qual como qualquer um de nós, mas acima de tudo também, sendo profissional de saúde e investigador nesta área, eu nunca na minha vida imaginei que iria transmitir-vos sobre a OMS o que vou transmitir neste vídeo. You, Doctor. Dr. Young, Chief Justice, and His Grace, both. I knew that would incite His Grace. Chief Justice, please. No, this is not a question. You said that you'd heard that there was basically a plan to eliminate a third of the population. The population of the world, and Africa was the main target because the people there are worthless. I just want to say that a colleague of mine, and I make it clear when I say a colleague, someone I know professionally, who is very highly placed. He's not a friend. He's just someone I know who went to the conference at Davos just recently. And the people who go to Davos are the architects and controllers of money and the politics of the world. And he came back and he said to me that it is a definite systematic plan because they have worked out they need to get rid of at least a third of the people on the earth. And I said to him, does that include me? And he said, no, it doesn't include you because you're of European stock. You're one of us. Yeah, well, I'm not one of them, these are but- not my words. These are Bill Gates' words. Yeah. Just Google Bill Gates and depopulation and sterilization. You'll hear out of his own mouth the plan. And then if that's not enough for you, then listen to Henry Kissinger and his words, where he talks about how this is a win-win situation. And the mandation and mandating vaccines is part of the plan for depopulation and The point I'm His Grace had a question. Forgive me, Counsel. Not a question, only a word of encouragement. Nunca imaginei, nem nunca imaginei olhar para a OMS da forma como olho agora. E o que eu tenho aqui para vos passar corresponde talvez a um quarto de metade da cabeça do alfinete na ponta do iceberg que é todo este assunto. Mas acima de tudo, pelo respeito que todos temos de ter uns pelos outros enquanto cidadãos e todos temos que receber. É neste âmbito que eu vos passo isto. Eu passo esta informação e depois cada um tira as conclusões que quiser, especialmente tendo em conta que Portugal assinou no passado dia 20 de maio, em conjunto com mais de 100 países, o Tratado Pandémico, e especialmente tendo em conta também que tem até ao próximo dia 19 de julho para ratificar este Tratado Pandémico. Ou seja, para dizer ao OMS, sim senhor, nós aceitamos este tratado e daqui para a frente vamos seguir todas as determinações e mais alguma que vocês quiserem e que vocês decidirem. Bem, em todo o caso, já falaremos um pouco sobre o Tratado Pandémico, se calhar até falamos já. O Tratado Pandémico é um documento que está em banho-maria, entre aspas, desde 2021. Segundo consta, terá sido ideia da própria OMS, em conjunto com outros países, etc. Mas daí para cá, este documento tem sido alvo de várias revisões. Porque havia, efetivamente, determinações no documento que foram alvo de muitíssima preocupação e deixavam claro o que é que a OMS pretendia com um documento destes. Eu espanto-me porque as reais intenções da OMS continuam as mesmas. Ainda assim, mais de 100 países, entre os países que saíram da OMS e os que lá ficaram, mais de 100 assinaram o documento e também, tal como Portugal, vão ter ainda que o ratificar. Nós, da nossa parte, temos até o próximo dia 19 de julho para o fazer, ou não fazer. A questão do Tratado Pandémico, de uma forma muito resumida, tem duas formas de ser olhada. Primeira, aquilo que o OMS diz, o Tratado Pandémico serve para que os países concertem esforços no combate a futuras pandemias. Só esta questão, só esta afirmação, levanta logo muitas dúvidas.
E depois tem, de facto, a outra forma de ser olhado, que é o tratado pandémico, dentro da lógica da agenda que tomou conta da OMS e que corrompeu completamente a OMS, a ONU e outros organismos centrais na sociedade, inclusive os próprios governos. Por isso é que, eu agora faço aqui uma parte só para enquadrar aquilo que vos vou dizer. Por isso é que temos tido muitos governantes que, quando acabam de fazer o que têm a fazer cá, vão direitinhos para a Europa. Aconteceu com o Sr. Durão Barroso, aconteceu com o Sr. António Costa, agora mais recentemente, só para dar 2 exemplos. Isto não há nada disto é à toa. Independentemente disto, o facto é que existe. Há de facto uma agenda que tem caras, não são muito conhecidas do grande público, porque a comunicação social também se furta a abordar este assunto, não se saber porquê. Mas caras como o Sr. Klaus Schwab, o Sr. George Soros, o Sr. Bill Gates, este então, e outros, tantos outros, na verdade, tomaram conta da OMS, assambarcaram a OMS e estão a serviço da OMS como organismo que ainda é minimamente respeitado nas sociedades para impor esta agenda que eu já nem sei que adjetivos é que lhe hei de atribuir. Agenda genocida, agenda criminosa, agenda totalitária. Dentro deste aspecto de adjetivos é tudo válido. E na prática o que o Tratado Pandémico faz é tornar mais acessível, na verdade completamente acessível, para a OMS o usufruto da vossa saúde, da vossa vida e da vossa segurança. É isto. Basicamente é isto. Porque a partir do momento em que Portugal ratifique um documento destes, passa a estar completamente nas mãos, ou melhor, os cidadãos portugueses e as cidadãs portuguesas passam a estar completamente nas mãos da OMS. Na prática significa que daqui a amanhã estou desconfiado que não podem sequer sair de um conselho para outro se não tiverem a vacina A, B, C, D que a OMS afirmar que vocês têm que ter. Já nem falo se querem sair do país. Portanto, assinando um documento destes, a vossa vida passa a ser total e absurdamente regulada por qualquer inoculação que a OMS entenda que as pessoas têm que ter. Isto é preocupante, isto levanta muitas preocupações. Porque daqui a amanhã a OMS, dentro de todo este poder que lhe será imbuído por um tratado desta natureza, vai decretar pandemias sempre que lhe for conveniente. Agora, se é real ou não, isso já são outros 500. Se há de facto um risco biológico real, isso já são outros 500. Mas a ideia é, a OMS decreta, sendo o organismo que ainda tem esta credibilidade nas sociedades, as pessoas aceitam, porque foi a OMS que decretou. Pois isto era tudo muito bonito se a OMS não tivesse sido totalmente corrompida. Totalmente corrompida por esta agenda e pelas pessoas que representam esta agenda. À mercê dessa corrupção, por isso é que em 2010 a BBC fez uma reportagem excepcional sobre toda a fraude que esteve por detrás da gripe A. À mercê dessa corrupção é que, por exemplo, no Quénia foi feita uma campanha de vacinação contra o tétano, na qual se inocularam vários bebés. 20 anos depois, esses bebés então foram crescendo, e 20 anos depois percebeu-se que havia uma alta taxa de esterilização naquele lote, passa a expressão, de bebés que tinha sido vacinado contra o tétano. Houve uma investigação que foi lançada pelo governo do Quénia e descobriu-se efetivamente que as vacinas que alegadamente os protegeriam contra o tétano tinham na verdade um agente esterilizante. Ou seja, inocularam as pessoas com esse agente, 20 anos depois as pessoas queriam ter filhos e não podiam. Isto só para citar 2 exemplos. Já nem falo sequer em toda a problemática das inoculações Covid, que o governo, em concreto o governo português, ainda teima em olhar de lado e fingir que não aconteceu. No mínimo é escandaloso. No mínimo é escandaloso. Só o facto de haver esta relutância em investigar o que se está a passar realmente com as inoculações Covid, como está a acontecer, por exemplo, em países como os Estados Unidos, em que não há um só Estado que não tenha processado o governo dos Estados Unidos ou empresas associadas, nomeadamente empresas, a EcoHealth, por exemplo, empresas associadas ao Sr. Gates, etc, etc. Portanto, de uma forma ou outra, quem anda a seguir estes assuntos isto é muitos anos, como devem compreender, quem anda a seguir estes assuntos sabe muito bem, ou começa a perceber muito bem como é que tudo isto se articula. Isto é horrendo. Isto é profundamente horrendo. Mas é o quê? E cabe-nos a nós, como cidadãos, situarmos acima de partidos, de ideologias. Isto não conta para nada. O que conta é isto. E convençam-se disto, por favor.
O que conta é que todos nós somos cidadãos, temos direito à nossa vida e à nossa saúde. É a única coisa que conta. Dizia eu há pouco que esta desconfiança não é exclusivamente minha. Existe um pouco por todo o mundo, dentro do campo político, dentro do campo da saúde e noutros campos, existe todo um conjunto de pessoas que tem vindo a ser crescente, obviamente, que não dá credibilidade nenhuma ao OMS e que suspeita muito da OMS e que apresentam evidências da posição que defendem, obviamente. Cito o exemplo, por exemplo, de 2 senadores australianos, o Dr. Alex Santic e o Dr. Malcolm Roberts, desde há muito tempo também têm desenvolvido a sua luta relativamente à questão do OMS. Christian Terres e Marcel de Graaf, 2 eurodeputados, que foram das duas figuras de proa que estiveram no descobrir todos os aspectos podres relativamente aos negócios da Pfizer. Foram eles que começaram a levantar o primeiro véu sobre isto. Hoje em dia o que se sabe também é muito pouco, porque a comunicação social também não fala muito disso. Também, aliás, a comunicação social furta-se completamente a falar nisto. E quem diz nisto, diz nas mortes associadas às inoculações Covid-19, nas doenças associadas ao mesmo fator, furtam-se completamente a falar nisto. Falar a sério, uma reportagem a sério, uma daquelas reportagens que uma pessoa chega ao fim e tem o cérebro tão cheio que nem sabem em que pensar primeiro. Não se fazem disto, pura e simplesmente. Para além destes, temos o Sr. Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, que já deixou claro que por ele não vai assinar coisa nenhuma com a OMS. E temos também um outro eurodeputado de seu nome, Mislav Kolukazic, que não se coíbe, nem se coibiu em nenhuma das intervenções que fez relativamente a este assunto da saúde e do OMS, não se coibiu, dizia eu, de rotular a OMS como uma organização terrorista. Portanto, vejam bem o nível de diálogo que está no Parlamento Europeu. Mas, infelizmente, quando as evidências são tão grandes e quando há uma recusa em sequer reconhecê-las e encará-las, por vezes não resta outra alternativa que não seja, de facto, apelidar de organização terrorista ou organização assassina, ou seja lá o que for. Porque, de facto, estar a ignorar a montanha de evidências, ou seja, o elefante no meio da sala, já começa a roçar o ridículo. Deixei para último o Dr. Robert Redfield. O Dr. Robert Redfield, ex-presidente do CDC, ou seja, Centros de Controlo de Doenças, ainda teve algum live de consciência e confirmou numa entrevista, é mais que uma, eu é que só tenho acesso a uma, só vi uma, e confirmou efetivamente aquilo que muitos de nós neste meio, nesta área, já desconfiávamos e que para nós era uma certeza. E o que é que ele confirmou? Confirmou que efetivamente, em conluio com a OMS, confirmou ter ignorado e ocultado e nunca deu a conhecer os milhares de relatos e notificações de efeitos adversos, mortais e não mortais, diretamente associados às inoculações. Pura e simplesmente esconderam esta informação. É lamentável, mas é verdade. Mas não se iludam, porque o nosso glorioso Infarmed, entre muitas outras coisas muito mal feitas, desprezíveis e criminosas quanto a mim, também parece que escondeu milhares de notificações de efeitos adversos cá em Portugal, obviamente, relativos às inoculações Covid-19. Mas só parece, claro, sabem que estas coisas só parece. Não obstante ter havido inclusive um processo em tribunal para assumir isto, não obstante ter inclusive sido feita uma investigação, mas claro, isto sabem que só parece. O que me levanta, entre muitas questões que este tipo de coisas me levanta-me uma essencial, que é que tipo de pessoas é que estão à frente destes organismos. Esta é a questão central que eu gostaria de ver respondida. Mas não é novidade. Há um certo olhar para o lado, há um certo assobiar para o lado sobre vários temas e particularmente este que diz respeito aos efeitos adversos das inoculações Covid-19. O Governo continua a ignorar, não se passa nada, é o costume, portanto. Dentro de todas estas pessoas que são
nada favoráveis ao OMS e que é o OMS de lado. Para além destes que eu vos referi, também temos muita gente, muito especialista na área de saúde e na área de investigação em saúde. Lamento informar, mas isto não são posições nem do tio das farturas, nem da tia Chica dos frangos, certo? São pessoas altamente diferenciadas, especializadas no seu meio, desde infecciologistas, por exemplo, até investigadores noutra área de saúde, inclusive imunologistas. Portanto, não estamos a falar nem da Chica, nem do tio dos frangos. Só para deixar isto bem claro. Alguns destes, temos o Dr. Azim Malhotra, cardiologista, que foi também no Reino Unido, foi um dos primeiros a levantar o véu negro dos efeitos adversos relativos às inoculações de Covid-19. A doutora Alexandra Latipova, investigadora. A doutora Astrid Stuckelberger, médica e investigadora. O Dr. Michael Yedden, este então foi dos primeiríssimos profissionais. Este era um ex-quadro da é um ex-quadro da Pfizer, que assim que percebeu qual era a real intenção da Pfizer, saiu ou foi corrido, não consigo confirmar qual delas é que foi, mas obviamente saiu, não está na Pfizer, deixou de estar na Pfizer e denunciou o que estava a acontecer. Foi das primeiras vozes, sem dúvida nenhuma, que eu vi. E ele com o Dr. Robert Malone, o indivíduo que desenvolveu a tecnologia mRNA, a mesma tecnologia que dizem que, nomeadamente a Pfizer e a Moderna, andaram a correr contra o tempo para desenvolver uma tecnologia treta. Esta tecnologia tem quase 20 anos. Foi abandonada. Foi. Depois que percebeu que era mais maléfica do que benéfica. Mas isso já são outros 500. Eu sei disto porquê? Porque quando escrevi um livro sobre esta temática, obviamente investiguei muito. Face àquilo que já sabia, aprendi ainda mais. É para isso é que se investigam as coisas, para aprendermos. Não esperem pela comunicação social. Não esperem por nenhum trabalho jornalístico por isto. Ninguém vos vai dizer nada. Aliás, como não têm dito, nem nunca têm dito nada. Têm-se mantido completamente a leste. Lá está, eles fazem o que o patrão manda, infelizmente. A doutora Meryl Nass, que já em 2023, em pleno Parlamento Europeu, explicou porque é que nunca se deveria assinar documentos como o Tratado Pandémico. O Dr. Paul Marik, médico também. O Dr. Pete Chambers, cirurgião do Exército dos Estados Unidos. O Dr. Pete Chambers e o Dr. Ryan Cole, sendo que o último é patologista, portanto estamos a falar de pessoas altamente diferenciadas na área de saúde, na área médica. Dizia eu que o Dr. Pete Chambers e o Dr. Ryan Cole denunciaram e estabeleceram relação causa e efeito entre as inoculações de Covid-19 e o aparecimento de várias doenças, variedíssimas doenças, maioritariamente cardiovasculares e sistema nervoso. Doenças degenerativas do sistema nervoso. O Dr. Ryan Cole, em concreto, demonstrou a diferença nos tecidos específicos de alguns órgãos, nomeadamente coração, vasos sanguíneos, por exemplo, dos efeitos da proteína spike. Para além deste, o Dr. Robert Malone, que eu já vos tinha dito, o tal desenvolveu a tecnologia mRNA, e este eu deixei para último, o Dr. Peter McCullough. O Dr. Peter McCullough também sempre foi um dos profissionais que contestou toda a questão da pandemia. Este senhor é cardiologista, mas focou o seu esforço particularmente nos efeitos das vacinas, das inoculações mRNA. A esta altura ele tem salvo erro, quase 4.000 artigos focados exclusivamente nesta questão dos efeitos adversos e obviamente também não olha a OMS com bons olhos. Portanto, estes nomes que eu vos referi, em todos aqueles que olham para a OMS de lado e com profunda desconfiança, eu atrevo-me a dizer que já nem sequer confiam nem só um pinguinho na OMS, correspondem na verdade à gota num copo de água. E felizmente, de 2021, 2022 para cá, muita gente, muitíssima gente, tem estado, entre aspas, a acordar da propaganda com a qual os adormeceram, e as pessoas têm estado a acordar, têm começado a fazer a sua própria investigação e têm de facto chegado à conclusão que eu cheguei também e que muitos de nós chegaremos com certeza. Para terminar, por trás de toda esta OMS, destes interesses corruptos e que defendem esta tal agenda que eu já vos referi, está também aquilo que na altura era conhecido como o Projeto Gavi, hoje é conhecida como Aliança Gavi. O que é a Aliança Gavi? Foi uma estrutura que foi criada para inocular pessoas, ponto. É óbvio que o motivo que eles dizem é um bom motivo, as pessoas ouvem, pá,
esforços para vacinar pessoas, sim, faz sentido, qualquer pessoa aceita isto. Agora a questão é que isto era válido antes da OMS ter sido corrompida da forma miserável que tem sido ao longo dos anos. E não estamos a falar só das farmacêuticas. As farmacêuticas também elas, além de serem parte interessante e interessada, também são ferramenta na mão de quem está nos reais bastidores. E isto é que é importante que se diga. O projeto Gavi, como eu vos dizia, atualmente conhecido, como eu disse, Aliança Gavi, foi criado pelo Sr. Bill Gates, no qual começou por injetar uma soma aproximada de 750 milhões de dólares para criar o projeto Gavi, para levar a vacina a todas as crianças e restantes pessoas do mundo. Ok. Neste momento, quem é que está a tomar conta do projeto Gavi? Exato. O Sr. Durão Barroso. Exatamente. Isto vindo de uma pessoa, o Sr. Bill Gates, que anda há quase 20 anos a dizer o que vai dizer no vídeo que vocês vão ver a seguir. Que eu deixo agora aqui a seguir. Vejam o vídeo. To zero. This equation has four factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services each person's using on average, the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. That's back from high school algebra. But let's take a look. First, we've got population. The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. Presumo que tenham visto. Provavelmente as vossas engrenagens já deve estar tudo a mexer. Mas o tal Sr. Colin Georgescu, entre outros, denunciaram muito destas situações em tempo útil, presumo eu. Que seja do meu conhecimento, a comunicação social nunca sequer abordou este assunto, mas a comunicação social furta-se a abordar determinado tipo de assuntos, vá-se a saber porquê. Eu nem sequer sei como é que estas pessoas têm consciência, mas também não me vou alargar muito por aí. Para terminar, não sei se é do vosso conhecimento ou não, mas há poucos dias o famoso Clube Bilderberg é um dos clubes ao qual pertencem as elites, aquela malta que se está a marimbar para vocês e para mim, literalmente. Teve esta reunião há coisa de uns dias e um dos programas da reunião era este. Vejam só o último ponto. Despovoamento e migração. É verdade. Pronto, deixo-vos com isto e com um conselho, se me permitem. Nunca deixem mesmo que sejam os políticos ou os governantes, seja lá qual for a área que eles ocupem, seja lá qual for o ministério que ocupem, a tomar decisões por vocês sobre coisas que vos dizem diretamente respeito a vocês. Nunca permitam isto. Fiquem bem e boa sorte para todos nós, que é o que precisamos.